Dando continuidade no assunto, né, que nós havíamos parado nesse slide, que é o assunto da aula é tecnologia de fabricação de manteigas, e estávamos nessa parte de obtenção do creme. Então, já havia parado nesse slide na última gravação. E com relação a essa obtenção do creme, parâmetros são importantes, né? Então, eu havia comentado sobre a adição de substâncias químicas neutralizantes ao creme com o intuito de fazer uma redução do quantitativo de ácido no creme. Então, essas substâncias, sendo alcalinas, ortofosfato, carbonato, bicarbonato, hidróxidos. Então, é importante que a temperatura de adição dessas substâncias neutralizantes sódicas, que são essas, né? Sódio, 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 sódio. A última aqui é cáustica, né? Mas são todas alcalinas. A temperatura recomendada para a adição ao creme é de 25 a 30 graus. Tá? Então, esse aqui é um parâmetro importante a ser respeitado ao fazer a adição dessas substâncias neutralizantes. A outra prática de neutralização, adiciona-se ao creme ácido, água potável, na quantidade de 1 a 2 vezes sobre o volume de creme. Então, tem uma outra técnica de redução de acidez no creme, onde eu não faço o uso, né, das substâncias neutralizantes. Eu estou adicionando água, né, água de qualidade, a esse creme. Então, você vai colocar uma quantidade, se você tem 100 litros de creme, você coloca mais 100 litros de água potável, tá? Ou até 200, sobre o volume de creme. E aí, essa água, juntamente ao creme, serão pasteurizados, né? Então, a água, juntamente ao creme, essa água potável que você adicionou, ela vai ser pasteurizada. E aí, você vai submeter de novo, né? Novamente o creme à centrifugação para retirada da água. Então, eu coloco a água, pasteurizo e retiro a água. O porquê dessa prática, né? Ela também tem um intuito aí de redução de valores de acidez no creme. A acidez, o ácido lático, né, entre outros ácidos orgânicos produzidos ali no processo fermentativo, eles são solúveis em água. Então acaba que ele entrando em contato com a água e depois você fazendo essa remoção, né, por meio de centrífuga, boa parte da acidez será carreada através da água, já que você vai separar essa água da gordura depois novamente, né? Então tem essa questão aí é uma técnica também recomendada para a diminuição de acidez no creme. Evidentemente, você acaba, né, pasteurizando volumes maiores de creme, né? Se você dobrar ali, você gasta mais energia, você gasta mais tempo, né? E a parte de centrifugação, novamente, então aí eu estou vendo custo de energia também, mas é uma opção, tá? É outra alternativa para a diminuição de acidez no creme. E outra etapa que realiza-se ao creme, né, é a desaeração do creme. Então, essa desaeração, ela tem por objetivo a remoção de odores fracos, desagradáveis, né? Aliás, a remoção de odores fracos desagradáveis pode ser conseguida por meio de equipamento a vácuo antes de pasteurização, antes da pasteurização. Então, como que acontece, né? Então, antes de entrar na pasteurização, esse creme vai ser pré-aquecido, ele vai atingir uma temperatura média de 78 graus, seguida de resfriamento para 62 a vácuo para eliminar os gases e substâncias voláteis, porque dentro de um equipamento é importante frisar que ele é a vácuo, então ele está com pressão negativa. Então, se o creme ele está sob vácuo, né, um vácuo, uma pressão negativa bastante considerável, a 62 graus, ele começa a entrar em ebulição, que é uma coisa impossível de acontecer em temperatura ambiente. Porém, né, dentro de um equipamento com um vácuo controlado, ele já começa a entrar em ebulição 62. E esse processo de ebulição, né, imagine uma água fervendo, a gente consegue visualizar o desprendimento de gases.
Então é o mesmo fenômeno, é o mesmo efeito que vai ocorrer no creme. Então ele vai começar a promover a eliminação dos gases e substâncias voláteis. Então, com esse procedimento, eu consigo fazer uma remoção de odores fracos que são desagradáveis lá no creme, porque se esses odores permanecerem no creme, a possibilidade dele estar presente na manteiga como produto final, a possibilidade existe. Então, eu estou fazendo o quê? Um melhoramento da matéria-prima com o objetivo de manter a qualidade sensorial do produto final. Então, não são todos os laticínios que adotam desse sistema, porque tem que ter o equipamento a vácuo, né? Então, é um equipamento mais caro, tem que passar um volume maior de creme. Então, às vezes é inviável para pequenas indústrias, né? E no caso, as grandes indústrias, eu posso falar seguramente que elas têm esse equipamento, porque isso aqui promove, né, essa redução de odores fracos, e isso vai acarretar, né, vai refletir lá no produto final de maneira benéfica. Então, esses odores fracos desagradáveis serão eliminados. É claro que eu coloquei aqui odores fracos, porque às vezes o creme está com alguma intensidade de aroma muito forte e esse processo ele não garante de que vai ter sucesso na remoção de odores mais intensos, mais fortes, né? Então, é, eu gosto de falar dessa parte no sentido de que você pode pensar assim, né? Então, eu posso aqui estar com o creme antes desse processo, né? Eu não vou ter lá muito uma atenção adequada, né, com relação à qualidade, pensando assim, lá na desaeração eu corrijo esse problema. Então, não, né, a gente tem que ter os parâmetros de qualidade com relação à temperatura, questão microbiológica do creme, e lembrando que a desaeração vai remover odores fracos. Porque se fizesse a remoção de maneira bastante efetiva, eu ficava até um pouco preocupado, porque o povo ia relaxar lá atrás com relação à fermentação, relação à temperatura, né, de refrigeração, com relação à qualidade, né, à higiene. E aí pensar assim, lá na desideração a gente corrige esse problema, né? Então não é dessa forma que funciona. Então a gente tem que manter os cuidados, né, manter a higiene, manter a temperatura. Mesmo assim pode ocorrer o desenvolvimento de odores desagradáveis, desde que sejam fracos, que a gente faz uma correção aqui nessa etapa. E depois de ter passado o creme nesse processo, né, a vácuo, entrou em ebulição, removeu substâncias voláteis, ele vai ser encaminhado para ser pasteurizado. Então a gente entra efetivamente na etapa de pasteurização do creme, que é o tratamento térmico, né? O creme é submetido a uma pasteurização mais severa que o leite, né? Então aqui no mínimo 74,4 graus Celsius durante 16 segundos, né? E esse aqui é o mínimo, tá? Mas eu já vou puxar aqui embaixo aqui, ó. O que é recomendado para creme é 95 graus por 15 segundos. Porque essa temperatura utilizada, usual, né, normalmente para leite, né? Então, leite destinado para fábrica de queijos, leite pasteurizado propriamente dito como produto, né? Eles passam na temperatura ali de 72, 73 por 15 segundos. Já o creme você tem que começar no mínimo em 74, tá? Mas o recomendado é o 95 por 15 segundos, porque você tem que considerar que o creme é muito rico em gordura. E essa camada de gordura, ela exerce um efeito protetor sobre os micro-organismos, sobre as bactérias, o mofo, a levedura, né? Vamos supor ali que está ali presente nesse creme, porque a gordura, vocês podem notar que ela demora um pouco mais para atingir aquela temperatura, a temperatura alta. Então, essa questão a gente leva em consideração do aspecto microbiológico, porque essa gordura, devido a essa demora de atingir temperatura, ela pode promover essa camada protetora sobre os micro-organismos. Então,
a temperatura de 95 por 15 segundos ela é recomendada porque a gente assegura, né, de que todo o creme vai atingir temperatura mínima necessária para fazer a eliminação dos micro-organismos, né? Então, vai destruir leveduras, mofos e a maior parte das bactérias e enzimas, como lipases e peroxidases. Então, essa pasteurização ela tem efeito no que tange aos micro-organismos, né? E no que tange às enzimas. Então, aqui peroxidases, lipases. Lipase é um problema para a manteiga. Lipase ela vai promover o quê? A hidrólise de lipídio. E a manteiga tem no mínimo 80% de lipídio. Imagina a presença de lipase num produto como esse. Então a rancificação, né, vai ser garantida, né? Lipase quebrando, né, promovendo a hidrólise de lipídio, o produto dessa reação, né, dessa hidrólise, é a formação de sabor indesejável aí na manteiga, que é o ranço. Então, ainda sobre a pasteurização, né, com relação às enzimas do leite de maior resistência térmica, como a lipase e peroxidase, elas desnaturam-se pelo tratamento do creme, que é 80 graus. E isso, né, 80 graus por 1 a 3 minutos. Enquanto que, sob temperatura mais elevada, são inativadas instantaneamente. Então, aqui, relembrando, a temperatura que eu sugeri seria de 95 a 15 segundos. Aí você assegura de que essas enzimas peroxidase, né, lipase, foram inativadas. As enzimas de origem bacteriana, a exemplo das lipases e proteases, são mais termorresistentes, não sendo destruídas pela pasteurização a temperaturas inferiores a 95. Opa, então aqui hoje eu estou com uma informação de lipase proveniente de micro-organismos, tá? Eu estou falando de proteases proveniente de micro-organismos. E quando a lipase é proveniente de micro-organismos, elas são mais termorresistentes. O que isso significa? Né? Elas têm mais resistência a elevadas temperaturas. Então, elas não são destruídas a temperaturas abaixo de 95. Né? Então, isso aqui é um dado, uma informação muito importante. E como que esse problema vai aparecer lá na minha matéria-prima? E isso é com relação à higiene, isso é qualidade. Né? Porque, como de conhecimento, né, o leite, estando contaminado consideravelmente com bactérias psicotróficas, essas bactérias psicotróficas elas têm por característica a produção de lipases e proteases em temperatura de refrigeração, né? Ou lá durante o resfriamento do leite. Então, essas bactérias psicotróficas, então eu estou falando de um leite de baixa qualidade, porque se ele está com elevada contagem de bactéria psicotrófica e a contaminação por esses micro-organismos é a baixo nível de instrução de higiene. Então, nesse caso, se o leite de baixa qualidade, com alta contagem de bactérias psicotróficas, a possibilidade de conter a presença dessas enzimas, as lipases e proteases, elas são grandes. Então, através desse leite, eu vou promover o quê? O desnate para me gerar o creme. Então, consequentemente, esse creme ele vai estar contido dessas enzimas. E essas enzimas é de conhecimento que elas têm maior resistência a elevadas temperaturas. Então, elas são termorresistentes. Então, quando ela é de origem bacteriana, ela é termorresistente. Então, justifica-se, né, a aplicação de temperatura de no mínimo a 95 graus. Então, isso aqui é uma sugestão de temperatura para que você faça a eliminação tanto de micro-organismos como fungos, leveduras e bactérias. Você faz a eliminação de outras lipases que não são de origem bacteriana. E minha principal justificativa de 95 graus está aqui, ó, tá? É com relação às enzimas que foram produzidas
por bactérias, porque elas são termorresistentes. Então, vamos ajustar para 95 graus. Claro que isso aqui não dispensa, né, a higiene lá atrás, na obtenção da matéria-prima, no leite, no caso. Então, não quer dizer que você vai imaginar assim, poxa, então a gente tem um leite com baixa qualidade microbiológica, alto contágio psicotrópico, mas lá na pasteurização eu corrijo esse problema. Você não pode trabalhar com essa estratégia, tá? Isso aqui é para segurar quando acontece, quando ocorrer, né? Mas a gente não trabalha com esse pensamento, até porque essas lipases lá no leite elas já estão tendo atividade, e aí fez o desnate, o creme vai, vamos supor, né, o creme vai ser estocado, elas já estarão em atividade também, mesmo que baixo, mas vai estar alterando a gordura. Então, por isso que eu justifico que a gente não trabalha com esse pensamento, né? Lá na pasteurização eu corrijo o problema, né? A gente vem prevenindo o problema e a gente assegura aqui na pasteurização. Mas não é a estratégia, né, de deixar frouxar as boas práticas de higiene, de obtenção do leite, no caso, para chegar lá na pasteurização a gente corrigir o problema de lipase, lembrando que ela pode vir tendo atividade ao longo, né, até chegar aqui nessa pasteurização, já promovendo alterações significativas no aspecto sensorial aí do creme. Bom, após a pasteurização vem a refrigeração do creme. A matéria graxa, né, que é a gordura, a matéria graxa líquida, por efeito do calor, cristaliza de distinta forma segundo o modo de refrigeração. Então, como nós estamos trabalhando com gordura de origem animal, né, que no caso é o creme, a matéria graxa ou a matéria gorda, obviamente, ela vai estar líquida no efeito, no momento da pasteurização, né, devido ao efeito do calor, porque nós temos conhecimento que quando aquecemos a gordura de origem animal, ela muda de estado físico da matéria. Ela sai da forma sólida e vai para a forma líquida quando aquecida. Porém, após a pasteurização, eu vou fazer o que? A refrigeração. Então, eu vou fazer o que? Uma queda de temperatura. Então, quando promove-se a queda de temperatura no creme, a gordura ela começa a cristalizar de forma distinta, né? E isso ela vai cristalizar, ela vai solidificar, né, de acordo com o modo de refrigeração. Então, nós temos refrigeração rápida do creme e nós temos a refrigeração lenta. Então, quando você promove a pasteurização, ela é seguida da refrigeração. E quando ela é feita de forma rápida, vai ter formação de muitos cristais pequenos. Muitos cristais pequenos é o quê? É a gordura que estava na forma líquida, está se solidificando. Então, fala-se cristalizando a gordura. Então, a refrigeração rápida promove muitos cristais pequenos. E a refrigeração lenta do creme vai formar cristais de tamanho maior, unidos por ligações fracas, né? Então, tem essa preocupação de como será realizada a refrigeração, né? Então, comentando um pouco mais, né, dentro da refrigeração, esse fenômeno, né, de solidificação, que eu chamo de cristalização, né? Então, a cristalização do creme é um processo complexo que condiciona a textura da manteiga. Tá? Então, aqui, tem que voltar aqui um pouquinho. Então, o ideal é que seja feita a refrigeração rápida para você induzir a formação de muitos cristais pequenos de gordura. Tá? Porque aqui, gente, eu estou com creme ainda. Esse creme vai ser transformado em manteiga. E como que esse creme vai ser transformado em manteiga? Haverá uma explicação mais à frente, que vai pegar esse creme e vai colocar ele em um equipamento que chama batedeira, e ali vai ter muito impacto mecânico, né? Muito impacto mecânico. Então, quando eu entro com esse creme com grande formação de cristais pequenos, vai ser mais interessante no aspecto tecnológico do que eu entrar com esse creme que teve cristais de tamanho maior, né? Que aí ele vai estar unido por ligações fracas, né? Que é a cristalização. Então isso aqui é prejudicial para a elaboração da manteiga.
Então, aqui, ó, a cristalização do creme é um processo complexo que condiciona a textura da manteiga. Então, eu faço ali a refrigeração, a cristalização. Se eu trabalho com manteiga com cristais maiores, eu vou ter uma interferência negativa na textura da manteiga. Se eu faço a refrigeração de forma rápida, no creme, eu consigo manteiga de texturas mais satisfatórias. Nós temos que levar em consideração também a composição química detalhada dessa gordura aí do leite. Tá? Vamos entender isso. Então, a variabilidade dos ácidos graxos, né, esse AG que eu abreviei, dos ácidos graxos que constitui os triglicerídeos, possibilita que a gordura cristalize de diferentes formas. Tá? Vou explicar isso daqui. O que seria então a gordura do leite? Basicamente é essa figurinha aqui, ó, né? Então é um triglicerídeos. Tri, porque aqui eu tenho um ácido graxo, isso aqui é uma cadeia de ácido graxo, essa aqui é a segunda cadeia de ácido graxo, isso daqui é a terceira cadeia de ácido graxo, triglicerídeo. Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira cadeia de ácido graxo. Tá? Aqui está enlaranjado, é um molécula de glicerol, porque é o precursor da formação da gordura. Tá? Então, nós temos aqui gordura do leite e gordura do leite. Então, se nós analisarmos, né, essa figura, a gente vai ver que essa gordura ela tem uma estrutura. Essa gordura tem outra estrutura, porque eu já estou vendo aqui uma dupla ligação. E essa gordura do leite, eu estou vendo outra estrutura, porque eu estou vendo dupla ligação e outra dupla ligação. Então, quando eu não tenho essa dupla ligação nos ácidos graxos, é uma gordura saturada. Não há dupla ligação e não há... Então, isso aqui é uma gordura saturada. Nós temos aqui uma gordura com uma dupla ligação. Uma é monoinsaturada. E nós temos aqui uma gordura com duas duplas ligações. Então, é mais de uma dupla ligação, ela é poliinsaturada. Todas essas gorduras, né, que são triglicerídeos, é a gordura do leite. Mas eu estou vendo aqui que na sua composição química detalhada há variações. Tá? Então, essa variação de ácido graxo, ela ocorre também, né? Essa variação que pode acontecer aqui na molécula de gordura, né? Ela pode apresentar dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma, está muito vinculada à alimentação do gado. Tá? De que forma? No inverno, né, que é esse período com baixa precipitação de chuva, temperaturas mais baixas, né? Acaba que a vaca ela vai ter alimentação mais rica em fibra. E o que isso tem a ver com essa gordura, né? Tem um impacto direto, né? A dieta, né? A alimentação da vaca tem um impacto direto nisso daqui, ó. Porque quando a alimentação ela é rica em fibra, é uma alimentação mais fibrosa, porque o pasto está mais seco agora, então a gente consegue visualizar isso, que ele é mais fibroso. Então, ela come maiores volumes de pasto, consequentemente, ela consome muito mais fibras, e essa gordura ela vai ser mais dura por conter mais ácidos graxos saturados de cadeia curta. Então, acabou de vir uma informação nova aqui. Então, quando o creme é proveniente no inverno devido à alimentação rica em fibra, a gordura do leite vai caracterizar mais dessa forma aqui, ó, o que vai predominar. Porque uma alta dieta com fibra impacta diretamente na formação da gordura do leite. E aí eu noto que essa composição química detalhada tem mais, o que predomina aqui são ligações simples. Quando o triglicerídeo da gordura do leite é predominante de forma saturada, é uma gordura mais dura. Dura no sentido de textura mesmo. Então, se eu pegar esse creme e fazer uma manteiga, essa manteiga ela é mais firme no inverno.
Agora, se eu pegar no verão, onde nós temos uma grande precipitação de chuva, temperatura mais elevada, então essa vegetação, o pasto, ele vai mudar o comportamento, ele vai ficar mais verdinho. Então ele está com muito mais água ali. E aí a vaca vai consumir esse pasto verde. Esse pasto verde, quando ela come, a gordura vai ficar mais dessa forma aqui, poliinsaturada ou monoinsaturada, ou seja, vai ter as duplas ligações. E isso impacta no creme que será elaborada a gordura, né? Vai ter uma gordura mais mole, né? Por quê? Porque isso daqui influencia no aspecto de textura da gordura do leite. Quanto mais dupla a ligação, mais mole vai ser a gordura. Quanto menor a quantidade de dupla ligação, mais dura será a gordura no creme. Tá? Então, para fazer um paralelo, né, ao assunto, aproveitando, né, quando eu pego a gordura de origem vegetal, imagine agora aí no óleo de soja, óleo de milho, o azeite, são gorduras também, no meu ver. Por que que o óleo de soja na temperatura ambiente está líquido e por que que a gordura de origem animal em temperatura ambiente, na maioria das vezes, está sólida, se são gorduras? A explicação está aqui nesse número de dupla ligação. Se caso eu pegar a composição química detalhada, igual está aqui, do óleo de soja ou do óleo de milho, eu vou ter muita dupla ligação. Então, essa dupla ligação que vai responder por que o ponto de fusão do óleo vegetal é diferente do ponto de fusão da gordura de origem animal. Por que na temperatura ambiente a gordura do leite é sólida e por que na mesma temperatura ambiente a gordura de origem vegetal é líquida? Porque a explicação está aqui no número de dupla ligação. Então, com essa informação, vamos voltar somente para a gordura de origem animal agora. Então, com esse paralelo, vai acontecer com o próprio creme essa diferenciação. Então, fazendo um resumo dessa fala, desse slide, significa que quando chegar o inverno, que a alimentação for rica em fibra, devido ao pasto estar mais seco, né? E aí a vaca consome muito mais volume desse pasto seco, que é rico em fibra, a gordura terá essa característica aqui do primeiro desenho aqui, ó, a primeira estrutura química. É uma gordura que vai ser predominante na gordura do leite de forma saturada, sem dupla ligação. No caso lá do verão, que vai vir as chuvas, a temperatura vai elevar, e aí vai ser favorável para o desenvolvimento do capim, né? Ele vai ficar verdinho, e aí ele vai diluir essa fibra, né? Porque boa parte ali do capim ali vai ser água. E aí, quando a vaca consumir esse pasto mais verdinho, vai impactar diretamente na composição química da gordura, porque ela vai ter mais ligações insaturadas e de cadeia longa, tá? Então, outra informação, né? Então, vamos fechar esse raciocínio aqui. Então, isso aqui é uma gordura de verão, porque tem mais duplas ligações, tá? Essa gordura de verão, ela também tem uma outra característica. Normalmente esses ácidos graxos aqui, eles acabam sendo de cadeia mais longas. Então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então ela acaba aumentando a cadeia também, tá? Então, se você juntar essas informações, então vamos voltar lá no assunto cristalização, que é o quê? A transformação, a conversão, a mudança do estado físico da gordura do leite
da sua forma líquida, porque foi pasteurizada a alta temperatura, e ela vai passar para a forma sólida. Então, a cristalização. Então, mediante essas informações, eu tenho diferença no comportamento de cristalização. Quando eu trabalho com gordura do inverno, elas vão cristalizar de forma antecipada, né? Elas vão cristalizar com temperaturas mais altas. E quando eu trabalhar com creme do verão, eu já tenho um pouquinho mais de demora para fazer com que ela cristalize. Tá? E aí eu tenho essas informações, eu vejo que eu vou ter que trabalhar com formas um pouco diferentes com essa questão do creme, quando eu estou no inverno e quando eu estou no verão. Então, eu trouxe essa foto, né, para ilustrar o que foi dito anteriormente com relação ao pasto do período de inverno. Então, analise essa figura. Então, está aqui o bovino está consumindo aqui o pasto. Então, ele está mais seco, isso aqui a gente observa visualmente. Então, significa que a umidade dele também está relativamente mais baixa. Então, se ela está com umidade mais baixa, o volume está menor de cada folhinha desse pasto aqui, dessa grama, desculpa, desse capim. Então ela acaba comendo mais volume dessa matéria seca, que é muito fibroso, que vai formar gordura saturada. E quando é o período de chuva, que é o verão aqui no Brasil, então, além de ter a chuva, as temperaturas são mais elevadas, que permite o desenvolvimento da planta, né? Do capim, no caso. Ele vai ficar mais verdinho, ele vai ter mais volume de água, e aí acaba diluindo a fibra. Eu falo isso mais com intuito para vocês entenderem, com relação ao teor de fibra aqui e teor de fibra aqui. Então, aqui ela vai comer um volume que vai conter mais água e menos fibra, e vai gerar essa gordura aqui, ó, que é a poliinsaturada. Bom, na próxima videoaula eu venho dar sequência nesse assunto.